Boa noite a todos, mais essa oportunidade amorosa de estarmos juntos para conversar sobre os ensinamentos de Jesus, hoje com trabalhadores, alunos, convidados, amigos do União Espírita Luz Divina, essa casa que nos acolhe sempre com muita alegria. A grande marca do União Espírita Luz Divina, quando a gente chega na casa, pelo menos o que me tocou foi a maneira amorosa e alegre com que todos nos recebem. Então, por isso que a gente fica nessa brincadeira aqui inicial. A Elaine, que está entrando agora. Na semana passada, nós colocamos a nossa energia principal para as duas meninas, né? As garotinhas, né? Que já estão no hospital há alguns dias, e a Tuti e a Dona Teresa, e que graças a Deus estão se recuperando bem, como as irmãs Sandra e Sueli disseram, Deus quiser, elas vão ter alta nos próximos dias. E hoje nós vamos nos unir em doação de energia para o nosso amigo, o seu José, que já está sendo cuidado lá pela equipe amorosa do Dr. Anselmo, e também por quem ainda está conosco aqui nesta caminhada terrena. A energia de hoje nós vamos enviar com muito carinho para fortalecer o espírito do nosso amigo, o Rogério, e a mãe dele, tá? Então, que eles recebam essa corrente de energia que está sendo feita, e especialmente hoje. O tema esperança é nesse sentido, né? Vamos fortalecer o nosso espírito, essa alegria de podermos compartilhar. Bom, vamos iniciar nossa prece. A Beatriz vai cantar. Olá, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a essa oportunidade. Eu fico muito grata, muito feliz de estar aqui nesse encontro. E eu queria agradecer especialmente ao Dr. Anselmo, que é o meu companheiro, e que graças a ele nós estamos aqui hoje reunidos. Yeah.
gratidão, querida, que essa energia, esses acordes harmonizem e fortaleça a nossa egrégora, e envolvendo com muito carinho o Aloísio, que vai conversar com a gente hoje. Obrigado pelo convite, parabéns para a Beatriz, obrigado por oferecer essa música para a gente retribui com um enorme abraço, sinta-se abraçada. Muito obrigado a todos e todas pela oportunidade, uma boa noite para todo mundo. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a esperança como uma virtude que foi apresentada dessa forma no Livro dos Espíritos, especialmente por Allan Kardec e os Espíritos. Lá no final do livro, vocês devem lembrar que tem um capítulo que trata é o último, o quarto livro, trata das esperanças e consolações. Tanto para aquela possibilidade de felicidade ou de infelicidade relativa, nesse mundo, no mundo espiritual, né? As penas e alegrias terrenas, penas e alegrias futuras. Então, Allan Kardec e os Espíritos falam da esperança como uma verdadeira virtude da alma, uma virtude que nós precisamos lapidar em nós. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, para a gente chegar na esperança, a gente vai pensar um pouco sobre algumas questões à luz dos princípios espíritas, algumas questões que envolvem esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Eu vou, então, abrir aqui, pedir licença para vocês, abrir aqui para compartilhar a tela da apresentação. Vocês estão vendo? Sim, isso, okay, né? Ótimo. Ok, então eu vou caminhar aqui, vamos lá. Como anda a sua esperança nesta pandemia? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E para início de conversa, precisamos falar, pensando no tema, qual é a nossa posição na Terra? Nós que somos espíritos imortais, já sabemos disso, nós somos espíritos imortais, criados por Deus, todos nós. E o fato de nós sermos espíritos imortais, criados por Deus, e necessitarmos progredir, porque estamos sujeitos às leis divinas. Uma dessas leis é a lei do progresso. E o progresso ele se dá em dois aspectos, intelectual e moral. Então nós precisamos progredir. E esse progresso ele se dá na medida em que o espírito ele entra em contato com a matéria. Então nós precisamos estar em contato com o mundo físico, num meio físico, utilizando um instrumento físico, que é o nosso corpo, para que nós possamos realizar parte desse progresso no mundo físico. Aliás, a parte mais importante do nosso avanço, do nosso progresso, da nossa evolução, ela se dá não no mundo espiritual, mas no mundo físico, conforme a gente encontra essa informação tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a sigla LE significa Livro dos Espíritos. Lá na questão 135, no comentário sobre essa questão, Allan Kardec ele diz que há 3 elementos que compõem o ser humano. São elementos essenciais, fundamentais para compor o ser humano, que é o corpo físico, o perispírito, que é um envoltório fluídico do espírito e que funciona como um intermediário para que o espírito, que é de uma natureza diferente da natureza do corpo físico, ele possa atuar sobre a matéria. Então nós temos o corpo físico, o perispírito e o ser inteligente, o ser pensante, que possui as faculdades, dotado das faculdades, as faculdades como a mediunidade, a inteligência, por exemplo, a vontade, tantas outras inúmeras faculdades, que é o ser pensante, o espírito. Então, nós somos a alma humana, composta por esses 3 elementos, porque nós estamos encarnados, nós estamos habitando um mundo físico. Então, a composição nossa,
do ponto de vista espírita, é que nós somos formados ou compostos por esses 3 elementos: corpo físico, perispírito e espírito. E isso traz um significado importante para nós, porque nós estamos na Terra, nós não somos da Terra. Essa é a nossa posição na Terra. Nós estamos encarnados, mas nós não somos daqui. Nós estamos temporariamente habitando um corpo físico, fazendo uso do corpo físico, que é um verdadeiro instrumento da alma. Ele não é um obstáculo, embora ele imponha limitações às nossas faculdades espirituais, porque as faculdades, a sede delas está onde? No espírito, não está no corpo. Então, o fato de nós estarmos encarnados, isso implica em que, como o corpo físico ele impõe limitações, então nós temos dificuldade de compreender as coisas da forma como os espíritos fora da matéria, os desencarnados, compreendem, né? Então a nossa posição na Terra, de espíritos encarnados que estamos, e sujeitos às limitações do corpo, e sujeito também à influência das ideias materiais, fazem com que essas influências, que os nossos pensamentos, os nossos julgamentos e as nossas percepções, por exemplo, elas sofram a influência do físico e das ideias materiais. Então é importante a gente observar esse aspecto. Enquanto nós estamos encarnados, todos os nossos julgamentos, os pensamentos e percepções, eles sofrem não só as limitações do corpo físico, porque estamos encarnados, como também das ideias da vida material. Ao passo que, quando o espírito está fora do corpo, desencarnado, né? Quando a gente volta para o mundo espiritual por ocasião da morte do corpo, esses julgamentos, essas percepções, esses pensamentos tendem a se ampliar. É claro que depende do grau de evolução de cada espírito, porque muitos espíritos voltam para o mundo espiritual, desencarnam, mas continuam, persistem neles aqueles pensamentos, aquelas percepções, aqueles julgamentos das ideias terrenas. Tal foi a influência que essas ideias tiveram sobre ele na vida que ele estabeleceu para si, né? Outro aspecto importante, Allan Kardec, vejam que ele coloca na questão, num comentário que ele faz a questão 266, essa questão ela trata da escolha das provas, lá no Livro dos Espíritos. Então ele diz assim, dentre outras coisas, Allan Kardec, a vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual, ou seja, uma cópia, né? Ela está representada nessa figura do lado direito, é a cópia, aquela cópia imperfeita, aquela imitação, né? A vida material, a vida humana é uma imitação, uma cópia da vida espiritual, né? Então, o nosso corpo físico, ele tá servindo como instrumento do ser espiritual. Então, eu olho no espelho, por exemplo, e estou me vendo ali, mas, na verdade, eu estou vendo o meu corpo, o corpo físico, que é meu instrumento para que eu possa progredir. Porque eu, espírito, estou nesse corpo, eu não sou esse corpo. Então, é importante a gente perceber as coisas neste mundo físico, no mundo terreno, sob essa perspectiva, né? De que nós não somos daqui, nós estamos aqui. E como estamos encarnados, estamos sujeitos à influência, às limitações do corpo, que essa influência repercute nas nossas percepções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos julgamentos, e também existe a influência das ideias da vida material, que acabam fazendo com que a gente perceba as coisas, pense as coisas no mundo físico, sujeitos a essa influência, sob essa influência, né? Bom, falamos da nossa posição na Terra e a nossa maneira de encararmos a vida terrena. Nós destacamos aqui 3 aspectos que nós consideramos importantes, que resumem, digamos assim, a nossa maneira de encararmos a vida terrena. O primeiro deles é a nossa tendência de vermos as coisas, vermos o lado penoso das provas. O que são as provas, né? Allan Kardec trata desse assunto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita,
no livro O Céu e o Inferno também. E uma questão interessantíssima, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, é que a gente costuma, como colocamos aí, enxergar sempre o lado penoso das provas. Ou seja, ela traz aquela conotação de sofrimento, de dor, ou seja, de expiação. E Allan Kardec diz assim, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. O que são as provas? Como é que nós poderíamos, do ponto de vista espírita, definir o que é prova? Prova é toda experiência vivida pelo espírito, vivenciada pelo espírito, que visa o crescimento dele, o desenvolvimento dele, o progresso do espírito, e muitas vezes até que ele possa chegar à condição de espírito puro, de espírito superior, porque o espírito superior, ele não passa mais por provas, mas até a gente chegar lá, as provas vão fazer parte da nossa trajetória, da nossa caminhada. O que elas são, então, essas provas? Experiências que nós precisamos vivenciar para aprendermos, para crescermos, para progredirmos. E muitas vezes essas provas elas vêm acompanhadas de dor e sofrimento, que configuraria, por exemplo, uma expiação. Então, nem toda prova é uma expiação. Tem provas que estão acompanhadas, elas vêm acompanhadas de dor e sofrimento. A gente conhece pessoas no nosso círculo de relações, às vezes a gente tem conhecimento de pessoas que têm uma doença desde nascença, ela tem aquela doença, aquele problema de saúde, que ela vem acompanhando esse problema vem acompanhando essa pessoa durante toda a vida dela. Ela gasta muito dinheiro, ela fica um bom tempo internada, ela mexe com o emocional de toda a família. Enfim, a pessoa sofre muito, sente muita dor por conta do problema de saúde, das consequências, das sequelas. E aí alguém, de maneira assim, afoita, pode pensar, pode fazer o seguinte, tirar a seguinte conclusão: ela está passando por uma expiação. Como é que a gente sabe que ela está passando por uma expiação? A gente não sabe. A gente não conhece a história de vida dela, desse espírito, né, dessa pessoa. A gente não conhece a trajetória evolutiva dela. Então, nós não podemos afirmar só porque ela está sofrendo, passando por toda essa privação, às vezes uma privação física, passa fome, passa dificuldade, mas a gente não pode dizer que isso é expiação. E se esse espírito, antes de encarnar, ele pediu provas difíceis, situações onde exigissem dele que ele aprendesse mais, que ele suportasse mais o sofrimento, para que ele pudesse avançar mais rapidamente. Porque lembram que a gente falou agora há pouco, quando nós estamos no mundo espiritual, quando o espírito está lá desencarnado, se preparando para voltar, as percepções dele se ampliam, os julgamentos também, os pensamentos, ele está livre da influência das ideias materiais. Então, ele consegue enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, muito mais ampla do que o encarnado. E muitas vezes, né, nessa percepção dele, ele percebe a necessidade, ele sente essa necessidade de avançar mais rapidamente na próxima encarnação. E ele percebe que ele só vai conseguir avançar mais rapidamente se ele tiver provas mais difíceis. Para quê? Para que elas possam aferir, né? Auferir, melhor dizendo, as condições dele, as qualidades dele, as virtudes dele. Então ele pede, e elas veem essas provas como uma conotação de expiação, mas muitas vezes não são. Então a gente precisa prestar atenção, né? E tomar cuidado com a maneira como a gente enxerga, a maneira negativa, a maneira com aquela conotação de castigo, de punição que a gente enxerga nas provas da vida, porque a gente não sabe das dores do outro. A gente não sabe se aquilo é expiação ou não é. Na dúvida, a gente pode dizer assim, é uma prova, fulano está sendo provado. É isso. É uma prova para ele. Ele passando por essa prova, pode ser que essa prova tenha o intuito de resgatar algo do passado dele. Mas se ele superar essa prova, ele venceu. E pode ser que essa prova não tenha nada a ver com o passado dele. Foi um pedido dele para essa existência, para que ele pudesse avançar mais rapidamente. E se ele conseguir, parabéns, méritos para ele. Outro aspecto importante
na nossa maneira de encarar a vida terrena é a importância exagerada que a gente atribui às coisas deste mundo, né? Porque talvez isso decorra, talvez, da ideia de que nós pensamos assim: eu sou desse mundo, só existe essa vida. Quando o Espiritismo nos mostra o contrário, né? Nós estamos aqui, nós somos uma alma, espíritos encarnados. Nós estamos neste mundo. Então, se eu começo a enxergar as coisas nesse prisma, nessa ótica, né, muda a minha maneira de encarar a vida terrena. Então, toda pessoa que dá importância demasiada, atribui muita importância às coisas deste mundo, ela exercita, ela estimula, né, excita o orgulho dela, o egoísmo, as ambições, as paixões de modo geral. E com isso ela gera infelicidade. Então, toda vez que a gente dá mais importância às coisas terrenas do que elas têm de fato, isso nos leva a nos tornarmos infelizes. Então, a gente busca a felicidade, vive assim, buscando, mas a gente encontra a infelicidade. Talvez porque a gente esteja focando, né, no objetivo diferente, né, na conquista do bem terreno, no emprego importante, no título de mestrado, de doutorado, no título acadêmico, em algo que tem mais a ver com o ter do que com o ser, né? Com realização pessoal. Então nós precisamos ficar atentos para darmos a devida importância às coisas, porque quando a gente dá mais importância, elas se tornam relativas, né? Então, por exemplo, nós temos a felicidade relativa, né? Nós relativizamos a questão da morte, né? Nós relativizamos o sofrimento. Para uns, parece que não existe sofrimento maior, parece que não vai acabar nunca. E não é assim. A gente precisa prestar atenção. Como que nós estamos nos relacionando com as coisas desse mundo? Não devemos nos apegar às coisas desse mundo. E um terceiro aspecto, o desconhecimento da nossa verdadeira destinação. Qual é o nosso destino? É nos tornarmos perfeitos um dia, ainda que relativamente perfeitos, porque só Deus é absolutamente perfeito. Então, lá na questão 776, no comentário de Allan Kardec, ele nos mostra que o espírito progride em dois sentidos, no sentido intelectual e no sentido moral, né? Então, a gente precisa progredir. O nosso destino é esse. A nossa destinação é nos tornarmos um dia espíritos perfeitos. E como muitas pessoas desconhecem isso, que elas têm que progredir, elas acham que estão aqui na Terra para se divertir, para passar o tempo, para tirar férias, para curtir, né? E a proposta não é essa, né? Deus reservou para nós um propósito para a nossa existência. E cabe a cada um de nós observar, tentar descobrir qual é o propósito existencial para nós, na nossa vida, né? Aí nós vamos recorrer agora à Revista Espírita, onde Allan Kardec, lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1862, quando ele responde a uma carta, uma mensagem de Ano Novo, que foi destinada a ele pelos espíritas lá de Lyon, porque Kardec visitou algumas cidades na França, né, para acompanhar como é que andava o movimento espírita, o número de adeptos, enfim. E aí a gente destacou esse trecho da carta que nos chamou a atenção. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e as sociedades em geral. Lede a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo, sob o abraço, né, desses dois mortais inimigos da felicidade humana, que são o egoísmo e o orgulho. Por que Kardec diz aqui que tanto o egoísmo quanto o orgulho matam a sociedade em geral? Vejam, nós somos seres sociais, né? Todos nós necessitamos viver em sociedade. O espírito, quando ele encarna, o primeiro núcleo social dele é a família, onde ali ele vai começar a construir os valores fundamentais para a vida, né? E esses valores ele vai depois desenvolver melhor, conforme o empenho dele, a dedicação dele, a maneira como ele vai se relacionar com as outras pessoas, aí quando ele estiver na vida social propriamente dita. Então vejam, nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos dos outros, nós precisamos do nosso semelhante, nós precisamos nos relacionar com os outros. É na relação com os outros que nós vamos aprendendo o valor da paciência, do respeito,
né? Da empatia, de você se colocar na perspectiva do outro. Nós vamos aprendendo a interpretar o comportamento do outro, o sentimento dele, da mesma forma que buscamos interpretar os nossos comportamentos e sentimentos. Nós aprendemos a lidar com as frustrações e as perdas que fazem parte da vida. E tudo isso são situações que se apresentam na vida social. Mas se eu sou egoísta e orgulhoso e olho só para mim ou só para os meus, eu não consigo me relacionar de maneira saudável, de maneira equilibrada na sociedade, porque eu sempre vou enxergar sob o meu ponto de vista apenas. Eu não vou conseguir enxergar o outro. O outro, quando eu enxergar, vai ser sempre um inimigo, alguém com quem eu tenho que competir para vencer. E o mais forte terá que vencer. Quando as leis são de fraternidade, de solidariedade. Por isso que Kardec diz aqui que o egoísmo e o orgulho matam qualquer sociedade, porque a gente olha só para a gente. O orgulhoso, o egoísta, ele olha só para o seu próprio umbigo, se torna individualista. E a proposta na doutrina espírita é a fraternidade, é a caridade nas relações, como a gente vai ver agora. Num outro trecho dessa mesma carta, aliás, na sequência desse raciocínio de Kardec, desse pensamento, olha o que ele diz. Quando se apoiarem nas bases da caridade, as sociedades, né, ele está se referindo, serão indissolúveis, porque estarão em paz entre si e consigo mesmos, cada um respeitando os bens e os direitos dos vizinhos. Vejam, qual é a base, né, da união na vida social, né, do equilíbrio, da harmonia na vida social, senão a caridade. E quando Kardec fala da caridade aqui, ele está se referindo à caridade nas relações, né? Nas relações entre as pessoas. E aí a gente lembra de uma questão lá no Livro dos Espíritos, a 886, onde Kardec pergunta para os espíritos: qual o sentido da palavra caridade segundo entendia Jesus? Para Jesus, qual era o sentido da palavra? Vejam que pergunta inteligente de Kardec. Porque Kardec já tinha entendido que as palavras elas têm vários significados. Por exemplo, alma. Alma tem vários significados. Então, quando a gente usa essa palavra, qual é o sentido que a gente está querendo dar para ela? Se a gente não deixar isso claro, talvez a pessoa com quem a gente esteja conversando não entenda o que a gente quer dizer quando a gente usa a palavra alma, por exemplo. A palavra médium é a mesma coisa. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que existe o médium no sentido amplo, geral, e no sentido restrito, que nem todo mundo é médium. A mesma palavra tem dois sentidos. Então, nós precisamos saber quando usar a palavra num sentido e quando usar no outro. E a caridade não é diferente. Então, por isso que Kardec perguntou, para Jesus, que foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra, que é o nosso guia e modelo, qual é o entendimento que ele tinha de caridade? E os espíritos responderam que ela envolve 3 virtudes, que são a benevolência, é você fazer o bem pelo bem. A indulgência para com as imperfeições alheias, é você procurar ver o lado bom das coisas e das pessoas. Porque você tem que entender que as pessoas erram, que todos nós somos falíveis, e nós vamos precisar da compreensão do outro, da mesma forma que uma hora o outro vai precisar da nossa compreensão. Então, nas relações, nós precisamos ser benevolentes, precisamos ser indulgentes. E o terceiro aspecto que ele chama a atenção, a terceira virtude, o perdão das ofensas. Então, nós precisamos aprender a perdoar, a limpar a mágoa de dentro de nós, do nosso coração. Porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E quando a gente se liberta, a gente não tem mais o vínculo, a necessidade de reencarnar com aquela pessoa. Porque a gente já se libertou. Se ela tem algo, alguma dívida, digamos assim, algum ajuste para fazer, para melhor dizer, o ajuste, algum ajuste para fazer com a lei de Deus, ela pode fazer com outra criatura, com outro espírito, não necessariamente com a gente, porque a gente perdoou, e quem perdoa se liberta. A não ser que a gente, por livre e espontânea vontade, desejo, a gente queira reencarnar no mesmo ambiente dela, no mesmo círculo dela, para que nós possamos ajudá-la, se for o caso, a progredir. Mas o perdão liberta. Então a gente precisa exercitar essas virtudes na vida social. A caridade nas relações é isso, né? Então, quando Kardec, na questão 922,
ele está tratando do assunto felicidade e infelicidade relativas. Ele diz assim, mais ou menos assim na pergunta, se a felicidade para uns, o que é felicidade para uns aqui na Terra, não necessariamente é para o outro pode ser uma infelicidade. Será que existe uma medida comum de felicidade para todo mundo que está aqui na Terra? Aí eles responderam, os espíritos. Olha que pergunta interessante, né, de Kardec. Kardec sabia fazer as perguntas para os espíritos, né? E às vezes ele não se contentava, ele questionava e, conforme a resposta, ele questionava de novo, porque o desejo dele era entender, era aprender, coisa que a gente precisa fazer. E aí os espíritos responderam: para a vida material é a posse do necessário. Ou seja, se você já tem o necessário para viver, isso é quando a gente pensa no necessário, pensa naquelas necessidades básicas de segurança, de saúde, de educação, de emprego, por exemplo, né? Aquelas necessidades básicas. Se você já tem o necessário, considere-se feliz. É o que eles estão dizendo aqui. E para a vida moral, a consciência pura, ou seja, a consciência tranquila. Aí o negócio já é um pouquinho mais difícil, né? Quem é que tem a consciência tranquila? Tem a consciência tranquila aquela pessoa que cumpre com o seu dever, consigo mesma, para com o outro e para com Deus, né? É o dever nos 3 níveis, para conosco mesmos, para com o outro e o dever para com Deus. Quem consegue ter a consciência tranquila o tempo todo? Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo que nós devemos buscar, né? Buscar termos a consciência tranquila, porque quem tem a consciência tranquila, na hora da morte, na hora da passagem, vai de maneira tranquila para o outro mundo, sem dever nada para ninguém, sem se sentir ofendido e sem ter ofendido ninguém, né? Importante a gente pensar nisso. E a fé no futuro, ou seja, você ter a confiança de que o futuro será melhor. E para isso você precisa trabalhar, para que esse futuro seja melhor. E para esse trabalho que você vai realizar, você vai se desenvolver moralmente. Então, para a nossa vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem tem fé no futuro tem confiança em Deus, porque sabe que Deus é justo. Nada daquilo que nos acontece é por acaso. É sempre visando o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Pois bem, quando Kardec trata na questão 740, quando ele fala da lei de destruição, lá nas leis morais, né? Nas leis naturais, que são a mesma coisa, ele pergunta sobre a questão dos flagelos destruidores, né? Os flagelos não seriam também provas morais para o homem, para o ser humano, né? Que o submetem às mais aflitivas necessidades. Os flagelos não fazem isso, não trazem aflição para a nossa vida, né? Então, nesse sentido, eles não são considerados verdadeiras provas morais? Porque, digamos, convenhamos, gente, qual é a visão que a gente costuma ter dos flagelos? A gente, inclusive, chama flagelo destruidor. Por quê? Pelo prejuízo que ele causa, né? Porque a gente vê mais o lado penoso, o lado ruim das coisas. Não enxerga o lado do aprendizado, do crescimento espiritual. Olha o que os espíritos disseram, responderam para Kardec. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar a inteligência. Olha, os flagelos são provas, eles não são expiação, eles são provas. Para quê? Para a gente crescer em inteligência, de mostrar paciência, resignação à vontade de Deus, e servem ao mesmo tempo para desenvolver sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, ou seja, combater o orgulho e o egoísmo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Vejam que resposta sábia dos espíritos, né? Então, os flagelos, eles são o quê? São provas na vida da gente, né? Mas a nossa percepção, como a gente está encarnado, e a gente já falou disso, né? Está sujeito o corpo físico impõe limitações para nós e também influencia nas ideias materiais, né? Da vida material. Então, os nossos julgamentos, as nossas percepções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles se ressentem dessa influência da matéria, né? E aí a gente tem dificuldade de perceber os flagelos, né? Como algo muito mais amplo, a sua dimensão real, que é espiritual.
a gente tem dificuldade para perceber, para fazer essa leitura, né? A gente tende a ver apenas o lado ruim, o lado negativo, o prejuízo material que o flagelo traz, né? Isso é muito interessante a gente observar. A gente fez aqui um esquema para tentar mostrar que os flagelos, de um modo geral, e a gente, por falar em flagelos, a gente está vivendo uma situação de pandemia já há mais de um ano, né? É uma transformação necessária. Os Espíritos e Kardec, lá no Livro dos Espíritos, tratam exatamente assim. O flagelo, dentro das leis, da lei de destruição, o que visa a destruição, senão a transformação necessária? Destruir para tornar melhor. Olha que visão diferente, né? Que visão bela da destruição. Qual é a visão que a gente costuma ter de destruição? Que acaba, aniquila, encerra tudo. Acabou e já era, não tem mais jeito. E não é assim, né? A visão de destruição não é essa, segundo o Espiritismo. Então, o flagelo é aquela situação que, como vai fazer a humanidade avançar moralmente, ele acelera esse melhoramento moral. Isso está lá nas questões 737 até 700, inclusive até 740, mas a gente destacou aqui só essas duas questões para montar esse esquema. Então vejam, a dizimação de seres humanos, a predominância da matéria sobre o espírito, são reflexos, né? São resultado do nosso egoísmo exagerado, do nosso orgulho, da negligência, quando a gente sabe, conhece as coisas, né? Sabe como tem que se comportar, que tem que fazer, mas a gente não faz, porque a gente é negligente, né? E não faz porque a gente tem interesse em alguma coisa para não fazer, a imprevidência, né? Então, tudo isso provoca dizimação dos seres humanos, porque destrói o corpo físico por ocasião da morte, né? Faz a pessoa adoecer, fragiliza o organismo físico, às vezes deixa sequelas, como a gente está vendo nessa pandemia, né? Mas tudo isso mostra o quê? Que é predominância da matéria nesse espírito encarnado, né? A matéria ainda fala mais alto nele. Ele ainda se prende às coisas terrenas, ele se apega às coisas terrenas, né? Ele não consegue perceber que ele está neste mundo, ele não é deste mundo. Então é importante ele fazer esse exercício de reflexão e perceber que lições ele pode tirar dessa pandemia, né? O que ele pode aprender? O que será que essa pandemia está querendo mostrar para ele? Está querendo ensinar? Então, para isso, ele precisa começar a perceber as coisas sob um outro aspecto, um outro ponto de vista, sob a perspectiva da vida futura. Mesmo vivendo no presente, mas sob a perspectiva da vida futura. Então, na medida em que a pandemia, né, possibilita esse melhoramento acelerado da moral, o melhoramento moral da humanidade. Por quê? Porque desenvolve a inteligência, é o que nós estamos vendo. A medicina está avançando no sentido de conhecer o vírus, conhecer o comportamento do vírus, conhecer o desenvolvimento da pandemia, da doença, os sintomas que ela traz, uma série de coisas, né? Só para dar o exemplo aí no campo da saúde, sem contar a economia e tantas outras questões que envolvem o desenvolvimento da inteligência. A paciência, a resignação, a abnegação, todos valores importantes que vão edificar a virtude no espírito, né? A solidariedade, a fraternidade. Então, tudo isso contribui para a regeneração moral desse espírito. Ele precisa se regenerar moralmente, ou seja, ele precisa estar em harmonia com as leis da natureza, com as leis de Deus, com as leis divinas, né? A gente lembra que a pandemia, por exemplo, está mostrando para a gente que a nossa relação da humanidade com os animais, os seres silvestres, os animais silvestres, né, que estão na natureza, essa relação ela tem sido predatória. Ela tem sido sempre visando o egoísmo do ser humano. Ele quer tirar proveito do recurso da natureza, só para ele. Olha o resultado dessa relação que aconteceu, né, na pandemia. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com a natureza, de nos relacionarmos com os seres vivos, com os animais silvestres. Porque, às vezes, a gente traz um animal de um ambiente natural dele e ele está com um agente causador de doença. E a gente não sabe, né? O animal está só transportando o agente causador. E aí, numa situação dessas, no contato com o ser humano, o problema se instala. E para virar uma epidemia, não falta muito. Até uma pandemia, né?
Aqui nós trouxemos nós adaptamos de um texto, de um artigo muito interessante, que colhemos em relação a uma matéria que saiu ano passado, sobre a questão das incertezas que essa pandemia traz para nós, né? As incertezas da pandemia do novo coronavírus. Então, veja, esse contexto de incertezas que a gente vive, né? Eles têm reflexos nos efeitos sobre o sistema de saúde. Como foi a situação há um ano atrás e como está sendo a situação hoje. Alguém poderia imaginar que nós estaríamos vivendo esse momento agora, com essa crise toda, um ano depois? Isso é uma incerteza. A gente não tem certeza do que vai acontecer depois. O rápido espalhamento do vírus, a taxa de transmissão está altíssima nesse momento, né? Já teve um momento que ela diminuiu um pouco mais. Agora ela está muito alta. Isso é uma situação que você não tem como ter a certeza de como vai estar daqui a uma semana, daqui a um mês. Você projeta, mas você não tem a certeza disso. As razões por trás da existência de grupos mais vulneráveis. Há um ano, o perfil desse grupo era um. E hoje, é uma população mais jovem, né? E dava para prever isso há um ano atrás? Não dava. Então, a gente vive nesse contexto de incertezas, né? Como responder à pandemia na ausência de um tratamento efetivo? Ou então com uma vacinação mais rápida, né? Os efeitos que ela tem trazido para a economia, né? A gente tem acompanhado a situação, como tem se agravado, né? Como a economia, tanto no nível doméstico quanto no nível do país, como ela tem repercutido, como ela tem afetado a vida de todas as pessoas. Então, é interessante observar que num contexto de incertezas, né, você não tem como obter dados suficientes para fazer previsões. Não tem como você fazer previsões, porque os seus dados não são suficientes, porque o cenário é de incerteza. Hoje é uma coisa, amanhã você não sabe se vai ser outra, se vai ser a mesma coisa, né? Então, isso é muito interessante a gente observar. Então, nem o problema, nem as soluções da pandemia e nem as consequências, a gente tem como prever, né? A gente tem um conhecimento claro, exato disso, total. A gente não tem. A ciência tem avançado muito, é verdade. Hoje ela conhece muito mais do que conhecia há um ano atrás, mas ainda o cenário é de incertezas, né? E um aspecto que chama atenção nesse contexto de incertezas que a gente vive, né, é como que as pessoas se comportam diante de um cenário desses. Então, só para a gente refletir um pouco, lá no Livro dos Espíritos, na questão 806, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Lembrando que lei natural é o mesmo que lei de Deus, que é o mesmo que lei divina. São sinônimos. Olha que pergunta interessantíssima de Kardec, né? Porque existem desigualdades na vida social, né? Condições desiguais. Mas isso é por conta da lei de Deus? Olha a resposta que os espíritos dão. Não. Ela é obra do homem, do ser humano. A desigualdade social é problema do ser humano e não de Deus. Então, é importante a gente pensar nisso, porque tem gente que pensa assim: ah, o fulano, ele nasceu numa favela, né, porque a lei de Deus fez com que ele nascesse lá, porque ele tem que pastar, tem que sofrer, tem que padecer, tem que passar privações. Como é que a gente sabe? Em que a gente está baseado para dizer isso? Né? Então, se fosse assim, se a reencarnação justificasse a condição social daquele indivíduo, e diferente de um outro que nasceu num palácio, por exemplo, né, num país altamente desenvolvido, se a reencarnação pudesse explicar isso, o que adianta educar as pessoas? Se a reencarnação determina onde cada uma vai nascer e o que vai passar. Não. A gente supera a desigualdade, vence, elimina a desigualdade social com o quê? Com a educação e com solidariedade, né? Os mais fortes devem ajudar os mais fracos, disse Kardec lá no Livro dos Espíritos. Então a gente precisa ser solidário com o outro, para com o sofrimento, para com a dor do outro. Veja esse indivíduo no navio, né? Olha a fala dele: o momento é difícil, mas estamos todos no mesmo barco.
Vejam que as crenças, os valores desse indivíduo, né, fazem com que ele perceba a realidade de uma maneira muito diferente daquele outro que está na jangada, que também tem os seus valores e as suas crenças. Né? Crença é aquilo no qual a gente acredita. Veja. Luísio. Oi. Oi, Aloysio. Mais alguns minutinhos, tá? Ah, ok. Então, vou acelerar. As nossas crenças, ou seja, aquilo no qual a gente acredita, podem afetar a nossa capacidade de percepção, né? Então, diante de um cenário desse de incertezas na pandemia, como que as pessoas se comportam? Vejam, como é que a gente enfrenta e até supera isso, né? Pode superar. Tem aqueles que negam a pandemia. Tem aqueles que adotam comportamentos oportunistas. Então, vendendo álcool em gel num preço mais elevado, vendendo gás ao dobro do preço. Ontem eu vi numa reportagem um rapaz vendendo já vacina. Vendendo vacina. Uma enfermeira aplicando vacina e cobrando das pessoas, né? Furando fila. Comportamentos oportunistas. Aqueles que também divulgam afirmações falsas ou sem fundamentação doutrinária. Isso chove de mensagens todos os dias nas redes sociais, no WhatsApp, né? Coisas desse tipo. Então vejam como que as pessoas se comportam, né, diante de um cenário desses. E tem aqueles, a gente até se destacou em amarelo aqui, que reconhecem que estão vivendo um problema. Eles têm sensibilidade suficiente para perceber o que está acontecendo. E aí eles percebem que a solução desse problema é coletiva, não é individual. E que eles buscam aprender sobre esse problema, sobre as soluções e as suas consequências. Então, os flagelos destruidores, né, segundo a doutrina espírita, como nós já falamos, a doutrina nos oferece elementos para que nós possamos compreender a real dimensão espiritual desses flagelos. Eles são consequência natural da lei de Deus. Não é milagre, não é castigo de Deus, não é um sinal dos céus, do mundo de regeneração, não tem nada disso. É uma consequência natural da lei divina. O flagelo é uma prova, não é uma expiação, é uma prova. O que devemos esperar na pós-pandemia? E aí estamos falando de esperar no sentido de esperançar, como disse um certo educador brasileiro. Temos que perseverar no enfrentamento das incertezas, né? As incertezas vão continuar, mas nós não podemos desistir. Temos que enfrentar juntos, coletivamente. Acreditar que podemos melhorar tudo e que tudo pode melhorar. A gente precisa acreditar e com isso a gente tem que ter fé. E procurarmos fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer por onde realizar. Isso é esperança. Esperança é fazer acontecer. Né? É preciso alimentar a esperança de um futuro melhor. O Espiritismo nos dá a certeza desse futuro, mas nós precisamos alimentar a esperança desse futuro melhor, porque ele será melhor se nós trabalharmos, fizermos a nossa parte. Então a esperança é ativa, não é passiva, não é acomodada, ela é ativa, é fazer acontecer. É fazer a sua parte, é oferecer o melhor de você. Quando a gente pensa na esperança, a gente pensa em algo que necessita, como a gente está vendo aqui, em atitude ativa, numa força interior que diz para você seguir. Então, a despeito de todos os problemas que a gente está enfrentando, que a gente está passando, apesar de tudo isso, eu preciso acreditar e continuar seguindo em frente. Isso é ter esperança. Isso é desenvolver a esperança como virtude. É o traço de quem trabalha. E a esperança é muito mais do que vontade. Ela está vinculada à vontade, mas ela é muito mais do que a vontade. É você insistir na vida. É a insistência na vida. Para você desenvolver a esperança como virtude, como qualquer outra virtude, você precisa primeiro saber. Você precisa saber o que você tem que fazer. Se você não sabe o que tem que fazer, o que você vai fazer se você não sabe? Então, o primeiro passo é esse. E ela é uma ação moral, porque nós somos seres morais. E quando a gente diz moral, é no sentido de que ela está associada às leis de Deus, que eu preciso estar em harmonia com essas leis. Né? Vivendo, conhecendo e vivenciando essas leis de Deus em mim, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Voluntário e de maneira desinteressada. Sempre é o bem pelo bem. E para encerrar, eu peguei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador Prometido. Tem mais um slide, sim, um slide só. Olha o que diz Kardec aqui, que interessante. Assim realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador Prometido.
A gente até grifou o conhecimento das coisas. A gente precisa conhecer de onde vem, para onde vai, o que está fazendo na Terra, quais são os princípios da lei de Deus. E além do conhecimento, a consolação, que vem por onde? Pela fé, que é um impulso, né? Que é ela que movimenta, que dá a base para a esperança. E pela própria esperança, que é o fazer. Porque não adianta eu ter fé, acreditar, mas não fazer nada. E para encerrar, eu encerro com um trecho da música de Guilherme Arantes, Amanhã, onde ele diz assim: amanhã está tudo esperança, por menor que pareça, né? Por menor que ela seja essa esperança, ela existe e é para vicejar, ela é para crescer, para você fazer ela se desenvolver dentro de você, se revigorar, porque com esperança a gente enfrenta qualquer coisa, enfrenta o futuro. Muito obrigado. Gratidão, amigo, pela maneira de encaminhar as coisas. Infelizmente, nós temos o tempo, porque é um assunto bastante interessante, e principalmente neste momento que nós acreditamos que não podemos ver o lado negativo como importante. Então, gratidão por esse encaminhamento, amigo. Nós vamos agora pedir para a Bia fazer uma música para nós. É com você, querida. Obrigada. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saberem que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Essa energia. E a música, Luísa, está perfeita, né? Em relação a tudo que você falou. Muito obrigada a vocês dois
pelo presente que vocês nos deram. Vamos lá? Quem? A Luísa está esperando vocês fazerem comentários. E eu também. Quem vai começar? Eu falo. Mônica. Só, assim, muita gratidão, Aloysio, muito bonita a forma como você falou, positiva, leve, né? E num momento que é isso que a gente precisa, esperançar, né? Fazer e de uma forma suave. Eu até me prometi que eu vou voltar a ouvir a música do Guilherme Arantes. Eu acho que vai ser um bom final de noite. Gratidão. Gratidão, amiga, é isso mesmo, é isso mesmo. Quem mais? Mamãe quer falar, Michele? Está envolvida aí? Quer falar? Boa noite a todos. Bia, acho que você tem que fechar o seu agora, filha. O seu microfone. Luz, acho que eu não vou conseguir. Aqui está dando uma microfonia, mas gratidão a todos, viu? Aloysio, parabéns. Eu acho que é de leveza que a gente está precisando nesse momento. A sua palestra foi linda, a música especial, e acho que esse encontro todas as sextas-feiras faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa semana. Um beijo em todos. Obrigado, querida. Mais alguém? Mais alguém? O nosso intuito realmente com os temas que a gente vai... É muito interessante como os temas vão se costurando. E como eu já disse para vocês, um expositor não sabe o que o outro vai falar. Só que quando eu monto o mês e que eu olho para a sequência, eu falo, Papai do Céu sabe das coisas. E o nosso objetivo com a marca da equipe do Dr. Anselmo é realmente da gente buscar o nosso melhor, aprender com a lição, né? E levar adiante o que ele sempre fala. Luiz, o Dr. Anselmo, que é o mentor do Luz Divina, ele tem um chavão que ele fala para a gente em todas as situações. Se eu pudesse abrir todos os microfones, todo mundo ia falar junto. Vai dar tudo certo. Essa é a lição primordial dele, né? Então, esse enfoque que você nos passou é nesse caminhar, realmente. Então, a semana passada, nós borboleteamos com a Arlete. E hoje nós estamos esperançando com o Aloysio. Mais alguém, gente? Pelo menos mais um para a gente finalizar a noite de hoje. Maria Aparecida? Então, eu queria, assim, agradecer muito e parabenizar o Aloysio, porque ele trouxe o contexto atual de uma forma tão lúcida, né, pesquisando, fazendo comparação entre o ano passado e esse ano, e isso daí nos posiciona, né, quanto à nossa responsabilidade no nosso dia a dia diante dessa situação atual. Então, parabéns, Aloysio, eu achei fantástica a sua palestra. Verdade, Beth. Muito obrigada mesmo. A gente tem que reforçar esse... A gente aprendeu que não é para elogiar o palestrante, mas são comentários que fortalecem o trabalho, né? Que nos mostram quando você elaborou aquela estrutura de que está no caminho certo. É nesse sentido, né, amigo? Vamos lá, Maria Aparecida, então vamos finalizar com você. Boa noite, pessoal. Bom, eu gostaria só de complementar, né, falando que a esperança, ela é uma crença emocional, né? Então, a gente tem que equilibrar as emoções, porque a gente está sempre acreditando que algo vai acontecer. E a esperança, ela é aliada da fé, porque a gente sempre espera que algo bom aconteça, que algo lá no futuro
aconteça. Então, se a gente pratica os ensinamentos de Cristo, se a gente eleva o pensamento, se a gente se harmoniza, a gente vai formando uma egrégora e isso com certeza se materializa, né? Então, a pandemia é uma passagem, né? A gente vai passar por isso e é para aqueles que no planejamento estava escrito que iriam retornar ao plano espiritual, eles vão retornar e, dependendo do progresso de cada um, uns vão para um mundo que ainda vai ser de provas e expiação para evoluir, os outros retornarão na Terra quando ela já for um mundo de regeneração, mas o que a gente tem que ter sempre em mente é que a gente vai evoluir, né? Um dia a gente vai ser um espírito puro ou quase puro, e é essa esperança que a gente tem que plantar no nosso coração e disseminar para aqueles amigos que ainda não têm essa convicção que a gente tem. Boa noite a todos, boa semana. Obrigadão, amiga. Aloysio, você quer finalizar com algum comentário? Sim, eu gostaria, agradeço todos os comentários que foram feitos, achei assim, muito interessante a colocação da Maria Aparecida também. Na verdade, a gente percebe que a pandemia vai acabar naturalmente, uma hora ela vai acabar, mas as pessoas, a gente observa que tem gente que vai continuar agindo da mesma forma. Aliás, a pandemia não acabou, e tem gente que parece que vive em outro mundo. Às vezes eu me pergunto, que mundo esse indivíduo vive? Porque parece que ele não está percebendo o que está acontecendo. Veja que interessante, né? Mesmo com toda essa situação, nem todo mundo enxerga da mesma forma. A pandemia é a mesma para todo mundo, mas cada um, né, reage de uma maneira muito particular, muito própria de cada um. Então, ela falou da evolução, né? Que a gente vai evoluir. É verdade, a gente vai porque a evolução, queira ou não, você vai para frente. Mas melhor quando você se apropria disso, né? Quando você assume o seu progresso, o seu processo de ir para frente. E é esse o convite que a pandemia também, além de tantas coisas que Deus oferece para a gente, mais um aprendizado que é a pandemia, para a gente se apropriar do progresso. Então, agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos e todas, um excelente fim de semana e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado a todos vocês nessa energia coletiva que nos faz refletir para que sejamos capazes de nos fortalecer, não esperar que o mundo mude para que o homem mude. É o homem que muda para que o seu mundo vá se ampliando de uma forma mais harmoniosa. E nós agora estamos nos encaminhando para o final, lembrando da lista que cada um de vocês tem com os nomes de vibrações, aquelas pessoas que vocês vão agora enviar energia positiva, lembrando da nossa vibração de toda semana, de enviar energia de esperança para todos os espíritos abortados, para que eles possam retornar numa caminhada de uma evolução o mais rápido possível. E que na noite de hoje nós estamos enviando as nossas energias para os nossos amigos que estão na sua prova, que é o Rogério e a mãe dele, e muitos outros que estão na nossa lista. Enquanto ela estiver fazendo essa música final, vamos nos imaginar também lá na sala de passes, cada um na casa que frequenta, nos envolvendo com a energia da equipe espiritual, nos harmonizando para que sejamos capazes de amanhã ser um pouquinho melhor do que nós conseguimos ser hoje. Então, agora a Bia vai cantar para a gente a nossa prece final. É de sonho, é de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo.
Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Ilumina-me no escuro e fundo trem da minha vida. Amigos, enviando também essa energia que essa música expande para todos os profissionais da área de saúde. É um momento de prova, uma prova assim, de burilamento do seu espírito de forma grandiosa. Então, que possamos enviar essa energia e essa música que nos envolveu agora com muito carinho. Lembrando que a equipe, enquanto estávamos aqui, a equipe fez a fluidificação das águas. Quando o vídeo for compartilhado com vocês, multipliquem, passem para frente, pois muitas pessoas estão precisando ouvir esse tipo de palavras, essa energia não é de conformismo, mas é de fortalecimento e sabedoria. Gratidão a Luísio, gratidão Bia, gratidão a todos vocês que estão aqui compartilhando conosco e passando para frente esse aprendizado. E como sempre, aquele abraço carinhoso para o doutor Anselmo, que está trabalhando muito. Então, muita paz, muita alegria. O Carlos está lembrando de fazer o autopasse, mas a gente mentalizou enquanto ela estava cantando, da gente visualizar essas energias, para a gente se acalmar, harmonizando o nosso, esse chakra aqui. Ele precisa ser mais cuidado, né? Com as palavras que a gente usa, a energia que a gente coloca nas palavras, tá? Então, visualizando essa energia, adentrando em todos os centros de força, acalmando o nosso cardíaco. Nós sempre colocamos a cor rosa e a cor verde no nosso cardíaco, porque como tarefeiros de Jesus, essa esperança de dias melhores, com essa calma de Deus está em mim, nós temos a essência divina, e serenando, compartilhando, sendo fraternos. Gratidão, amigos, com a marca da alegria, que é a marca do Dr. Anselmo. Tchau, gente. Obrigadão para vocês. Boa noite a todos. Bom final de semana. Muito obrigado, Luz. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa semana. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Semana. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fico com Deus. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos.